Dentro de árvores, já encontraram todo tipo de animal. Vou te contar alguns dos casos mais surpreendentes. Conheça Stuck, um cachorro de caça mumificado de verdade, descoberto dentro de uma árvore. Mas como ele foi parar lá? Lá nos anos 1960, o cachorro perseguiu um guaxinim que subiu por dentro de um carvalho castanho oco. Ele subiu demais, ficou preso numa parte estreita e não conseguiu sair. A árvore continuou crescendo ao redor do corpo dele, e dentro do tronco havia um fluxo constante de ar seco e muitos taninos naturais. Por causa disso, Stuck não apodreceu. Ele simplesmente secou e ficou preservado de forma natural. Nos anos 1980, lenhadores serraram a árvore numa madeireira e encontraram o cachorro perfeitamente conservado dentro de uma das seções. Hoje, Stuck está em exibição nos Estados Unidos, no Museu Southern Forest World, em Waycross, Geórgia. Outro caso interessante apareceu em 2024. O site 1998 Daily publicou uma história viral sobre um grupo de lenhadores que, ao derrubar uma árvore velha, ouviu algo se mexendo dentro do tronco. Quando abriram, encontraram uma cobra cego que vivia ali no oco. Segundo os autores, a cobra pode ter vivido naquele espaço por décadas, se alimentando de insetos e pequenos animais que acabavam presos lá dentro. Há também um relatório da Comissão Pinelands de Nova Jersey, descrevendo um tronco de pinheiro oco que, por muitos anos, foi usado por várias espécies de cobras, incluindo cobras do milho e uma king snake. Essa king snake, em particular, foi encontrada dentro da mesma árvore várias vezes. Parecia ser seu abrigo permanente. E quando o assunto são cobras gigantes, a internet está cheia de vídeos, alguns dos quais você está vendo na tela agora. Infelizmente, não dá para confirmar a autenticidade de todos eles. Então, fica à vontade para me contar nos comentários se você acha que essas imagens são reais ou não. Uma árvore que explode como uma bomba, outra cega com apenas um toque, e uma parece inofensiva, até que seja tarde demais. Vamos dar uma olhada. Em algum lugar ao longo de uma praia ensolarada no Caribe ou na Flórida, uma árvore se ergue silenciosamente, oferecendo sombra perfeita. Para alguém que não conhece, pode parecer o lugar ideal para descansar. No entanto, aproximar-se demais dessa árvore, conhecida como manchineel, pode causar sérios problemas. A manchineel ganhou uma reputação assustadora por um motivo. Seus pequenos frutos verdes lembram maçãs silvestres inofensivas, mas escondem um segredo poderoso. Se uma pessoa desse uma mordida, poderia sentir um desconforto severo. Sensações intensas de queimação na boca e na garganta foram relatadas por aqueles que tiveram o azar de tentar. Nem mesmo as folhas e a casca são seguras. A mancenilheira produz uma seiva leitosa, que se tocada pode causar reações dolorosas na pele. Durante a chuva, a água que escorre de suas folhas pode conter compostos tóxicos, causando irritação cutânea grave em qualquer pessoa próxima. Nas regiões onde cresce, algumas comunidades marcam essas árvores com placas de advertência ou pintam uma faixa vermelha ao redor do tronco para ajudar a proteger os viajantes. E tem mais. Se a madeira for queimada, a fumaça liberada pode irritar os olhos e os pulmões, às vezes até causando problemas temporários de visão. É um perigo silencioso que nem sempre é fácil de ver até que seja tarde demais. O mais perturbador é a aparência comum da mancenilheira. Suas folhas brilhantes e frutos convidativos não sugerem os riscos que se escondem sob a superfície. A mancenilheira prova que algumas das criações mais pacíficas da natureza podem ser as mais perigosas. Ao explorar as florestas costeiras onde essas árvores crescem, os moradores locais sabem que devem manter distância. Afinal, a natureza nem sempre avisa antes de agir. Às vezes, ela simplesmente espera, silenciosa e parada. Se você achava que uma árvore não poderia lançar um ataque surpresa, a árvore caixa de areia pode mudar sua opinião. Encontrada em regiões tropicais como a Amazônia e partes do Caribe, esse monstro é frequentemente chamado de árvore dinamite, e ele ganha esse nome, literalmente. À primeira vista, a árvore caixa de areia parece um gigante robusto e pontiagudo. Seu tronco é coberto de espinhos afiados que desencorajam animais e humanos curiosos de se aproximarem demais. Mas o que realmente diferencia essa árvore são seus frutos. Quando as vagens de sementes amadurecem, elas não caem suavemente no chão, elas explodem. Estamos falando de uma explosão real forte o suficiente para lançar sementes em todas as direções a velocidades que chegam a 240 km por hora. Ser atingido por uma não é apenas doloroso, pode ser perigoso, até mesmo mortal. Em algumas áreas, as pessoas compararam o som das vagens explosivas da árvore caixa de areia a tiros. Se você estiver caminhando por uma floresta tropical e ouvir estalos altos à distância, talvez não esteja nem perto da civilização. Pode ser que esteja perto desta árvore, armada e carregada pela própria natureza, com um tronco coberto de espinhos e frutos que se transformam em granadas em miniatura. A árvore caixa de areia parece saída de uma história de ficção científica maluca, mas ela é muito real e tem aterrorizado exploradores e cientistas há séculos. Ficar muito perto no momento errado pode lhe dar uma lembrança ou um ferimento que dura a vida toda. Falando em perigos ocultos, nem toda árvore mortal precisa lançar um ataque.
Algumas matam silenciosamente, sem fazer barulho. Vamos passar para uma árvore que ganhou uma reputação assustadora na história da humanidade, não porque explode, mas porque envenena sem deixar rastros. Nas paisagens pacíficas do sul da Índia, uma assassina silenciosa cresce nos pântanos e margens dos rios, a árvore do suicídio, também conhecida como Cerbera odolam. Ela não parece ameaçadora. Na verdade, tem flores brancas e delicadas, e frutos verdes que poderiam se misturar perfeitamente a qualquer paraíso tropical. Mas o que se esconde dentro desses frutos é o que torna essa árvore uma das plantas mais mortais da Terra. A Cerbera odolam contém uma poderosa toxina natural que pode causar insuficiência cardíaca se consumida. A parte assustadora, o veneno pode ser muito difícil de detectar. Por muitos anos, ela foi usada em crimes secretos, porque os sintomas frequentemente imitavam causas naturais. Os cientistas ainda a estudam hoje por causa de seu funcionamento silencioso, como uma arma perfeita, escondida à vista de todos. As sementes da árvore do suicídio já foram conhecidas como sementes do assassinato na tradição local. No entanto, apesar de sua reputação, essa árvore continua a prosperar em suas terras nativas. Sua beleza não oferece nenhum aviso, nenhuma aura sinistra, nenhum sinal de perigo. Apenas uma flor delicada, escondendo um coração letal. O que torna a árvore do suicídio ainda mais inquietante é a facilidade com que alguém pode confundi-la com algo inofensivo. Basta um simples lanche, um simples erro, e a história pode tomar um rumo sombrio. Felizmente, a conscientização sobre essa planta aumentou, e proteções rigorosas em algumas regiões ajudam a prevenir encontros trágicos. Depois de aprender sobre a ameaça silenciosa da árvore do suicídio, você pode pensar que já ouviu de tudo, mas a natureza ainda reserva surpresas piores. Algumas árvores não precisam de veneno ou sementes explosivas para se tornarem um pesadelo. Às vezes, apenas roçar nelas é suficiente para desencadear a agonia. Nas profundezas das florestas tropicais da Austrália, cresce uma árvore que parece estranha demais para ser real. Conhecida como Gimpy Gimpy, essa planta de aparência inocente tem sido chamada de uma das plantas mais dolorosas do planeta. Escondida em meio ao verde, ela pode transformar um simples roçar em suas folhas em uma experiência inesquecível. As folhas da Gimpy Gimpy são cobertas por pelos finos, quase invisíveis. Quando alguém acidentalmente toca a planta, essas minúsculas agulhas podem se desprender e cravar-se na casca. Pessoas que tiveram contato com ela descrevem a sensação como uma ardência intensa que pode aumentar ao menor toque, mesmo meses após o contato inicial. É uma espécie de lembrete de que a natureza nem sempre joga limpo. O que há de tão enganoso na Gimpy Gimpy é sua aparência. Suas folhas grandes, em formato de coração, parecem acolhedoras, quase macias. De fato, os primeiros colonizadores às vezes a confundiam com plantas comestíveis, com resultados muito infelizes. Mesmo hoje, os pesquisadores que estudam esta árvore precisam usar equipamentos de proteção pesados, incluindo luvas grossas e respiradores, para evitar qualquer contato. Esta árvore causou preocupação suficiente para que placas de alerta sejam colocadas nas áreas onde cresce. Alguns relatos mencionam até animais que se aproximam demais e ficam sobrecarregados pelos efeitos. Não há ataque agressivo, nem barulho alto, apenas um toque silencioso, que deixa uma impressão duradoura. Depois de ouvir falar de uma árvore que pode causar meses de desconforto com um único erro, pode parecer que nada a supera. Mas a natureza ainda tem truques mais profundos na manga, como árvores que abrigam silenciosamente um dos venenos naturais mais temidos conhecidos pela ciência. Nas densas florestas do sul e sudeste da Ásia, cresce a árvore de estricnina, uma planta que fascina e assusta a humanidade há séculos. Aos olhos, parece completamente comum. Um tronco forte, galhos espalhados, cachos de folhas verdes. Mas, bem no fundo de suas sementes, encontra-se uma das toxinas naturais mais poderosas já descobertas, a estricnina. A estricnina é uma substância que pode causar reações musculares graves no corpo humano. Já foi usada em pequenas quantidades como medicamento, mas não demorou muito para que as pessoas percebessem o quão perigosa ela poderia ser se mal manuseada. Historicamente, essa toxina foi associada ao mistério e ao medo, tecendo seu caminho em inúmeras lendas sombrias e histórias sussurradas. As sementes da árvore de estricnina são pequenas, duras e repletas de poder químico. Consumir até mesmo uma pequena quantidade pode causar sérios problemas de saúde. É por isso que, em muitas regiões, a árvore é respeitada e temida. Os moradores locais aprenderam a reconhecê-la e a evitar o uso de suas partes, a menos que sejam devidamente preparadas por especialistas treinados. Curiosamente, apesar de sua reputação sombria, a árvore de estricnina não é apenas uma portadora de perigo. Partes dela foram estudadas por suas complexas propriedades químicas, oferecendo informações valiosas para a ciência e a medicina. É um lembrete de que mesmo as partes mais intimidantes da natureza podem carregar camadas ocultas de valor. De florestas silenciosas a movimentados assentamentos humanos, a árvore de estricnina se destacou como um símbolo de como algo completamente natural pode exercer um poder quase sobrenatural.
E está longe de ser a única árvore no mundo que pode nos surpreender com o que contém. Em regiões quentes ao redor do mundo, o oleandro floresce em parques, jardins e ao longo de rodovias. Com suas folhas verdes grossas e flores rosas, brancas ou vermelhas, é o tipo de planta que fica perfeita em qualquer paisagem ensolarada. Mas sob essa superfície alegre, se esconde uma das plantas mais tóxicas já cultivadas pelo homem. Cada parte do oleandro, folhas, flores, caules e até mesmo o néctar, carrega fortes substâncias químicas naturais que podem causar sérios problemas de saúde se ingeridas. Houve casos em que pessoas ou animais mastigaram folhas de oleandro por engano, sem saber do perigo oculto. Mesmo galhos secos permanecem tóxicos por muito tempo após o corte da planta. O perigo da planta não vem com nenhum sinal óbvio. Não há cheiro ruim, nem cores estranhas. Ela se ergue orgulhosa e silenciosamente, oferecendo beleza sem sugerir os riscos que carrega. De fato, em algumas culturas antigas, o oleandro foi plantado intencionalmente como uma barreira protetora, não porque formasse uma parede, mas porque muito poucos ousavam atravessá-la. Apesar de sua reputação, o oleandro continua sendo uma planta ornamental popular hoje em dia, especialmente em climas mais quentes como Califórnia, Flórida e partes do Texas. Jardineiros simplesmente aprendem a manuseá-lo com cuidado e a respeitar sua força secreta. Afinal, algumas das forças mais perigosas da natureza têm as faces mais atraentes. Enquanto o oleandro esconde o perigo por trás de pétalas brilhantes, algumas árvores dependem do tamanho e da força bruta. E às vezes, a ameaça não é a árvore, mas sim o que desaba de cima. Nas florestas tropicais montanhosas da Austrália, gigantes ancestrais ainda se erguem. Entre eles está o pinheiro de bunha, uma árvore tão enorme e única que parece um resquício da pré-história. E embora não seja venenoso, esconde outro tipo de perigo, aquele que cai direto do céu. O pinheiro de bunha produz algumas das maiores pinhas do mundo. Cada uma pode pesar até 18 quilos, aproximadamente o tamanho de uma bola de boliche pesada. No alto dos galhos, dezenas dessas pinhas enormes pendem silenciosamente. Quando amadurecem, podem cair sem aviso, de alturas de mais de 30 metros. Uma pinha de bunha caindo não é apenas uma surpresa, é um perigo real. É por isso que, em parques e jardins botânicos, onde os pinheiros de bunha crescem, placas de alerta são frequentemente colocadas durante a temporada de pinhas. As pessoas são aconselhadas a não permanecerem sob elas. Não porque a árvore fará algo agressivo, mas porque a gravidade e o peso podem criar uma combinação perigosa. Além do risco, porém, o pinheiro de bunha tem uma história cultural notável. Comunidades indígenas australianas se reuniam para grandes banquetes centrados na colheita das pinhas, que contêm sementes comestíveis. É uma árvore que oferecia tanto alimento quanto perigo, elevando-se sobre as reuniões com um poder silencioso, de frutas explodindo a gigantes em queda. Os perigos que as árvores apresentam vêm em todas as formas, e às vezes, o risco não vem da força bruta ou de toxinas, mas de sonhos que se tornam um pouco estranhos demais. À primeira vista, a trombeta de anjo parece algo saído de um conto de fadas. Enormes flores em forma de trombeta pendem dos galhos, brilhando suavemente em tons de branco, rosa, amarelo ou laranja. Encontrada em toda a América do Sul e cultivada em jardins no mundo todo, é uma planta que chama a atenção. No entanto, poucos percebem o cuidado que ela deve ter. A trombeta de anjo contém substâncias químicas naturais poderosas, que afetam a mente e o corpo de maneiras incomuns. Ao longo da história, partes da planta foram usadas em misteriosas cerimônias tradicionais, sempre manuseadas por aqueles que entendiam o quão forte ela poderia ser. Hoje, especialistas alertam que mesmo a exposição casual pode levar a experiências muito desagradáveis se alguém não tomar cuidado. Não são apenas as flores que detêm o poder. Cada parte da trombeta de anjo contém esses compostos. É por isso que os jardins botânicos às vezes rotulam as plantas claramente, mesmo que pareçam tão convidativas aos visitantes. O perigo não é agressivo, mas está discretamente entrelaçado na aparência deslumbrante da planta. Curiosamente, a trombeta de anjo também deixou sua marca na cultura pop. Em filmes e romances onde jardins estranhos escondem perigos secretos, ela é frequentemente usada como inspiração visual. A visão de suas flores enormes e caídas pode parecer bela e inquietante ao mesmo tempo. Um símbolo perfeito da arte de dois gumes da natureza. Enquanto a trombeta de anjo encanta à distância, de perto, ela nos lembra que nem todas as coisas belas são feitas para serem tocadas. E a natureza ainda guarda ainda mais surpresas em árvores que parecem pacíficas, até que não são. Na remota ilha de Socotra, onde a paisagem mais parece um planeta distante do que parte da Terra, ergue-se uma das maravilhas mais estranhas da natureza, a dragoeira. Com troncos grossos e retorcidos e copas que se estendem como guarda-chuvas gigantes, essas árvores parecem saídas de um romance de fantasia. A dragoeira recebeu esse nome devido à resina vermelho escura que escorre quando a casca é cortada.
Os moradores locais a chamam de sangue de dragão, e durante séculos foi valorizada por seu uso na medicina, em tinturas e até em rituais antigos. Vê-la de perto é como se você tivesse entrado em outro mundo, um lugar onde as lendas ainda podem estar vivas. Apesar de sua aparência mágica, a dragoeira não é perigosa ao toque como algumas outras nesta lista. Em vez disso, sua história reside em sua sobrevivência. Crescendo em condições áridas e adversas, essas árvores se adaptaram às suas formas estranhas para reter umidade e proteger suas raízes. Mas a seiva, embora não seja imediatamente prejudicial, carrega um poder estranho que fascinou as pessoas por gerações. Hoje, o dragoeiro é um símbolo vivo de mistério e resiliência. Nos ventos tranquilos de Socotra, suas silhuetas criam cenas assombrosas, especialmente ao pôr do sol, quando os galhos se estendem pelo céu como mãos ancestrais buscando algo perdido. Eles nos lembram que os maiores perigos da natureza nem sempre são danos diretos. Às vezes, é a maneira como nos puxam para histórias esquecidas. E enquanto o dragoeiro brinca com a história e a imaginação, outras plantas adotam uma abordagem muito mais direta, que pode deixar uma dor inesquecível. À primeira vista, a árvore da coceira de vaca parece bastante inocente. Ela é encontrada em regiões tropicais, como a Austrália e partes do Pacífico, erguendo-se discretamente com suas folhas verde vivo e lindas flores rosa. Mas escondida dentro de suas vagens de sementes fofas, há uma surpresa que poucos gostariam de descobrir em primeira mão. A árvore da coceira de vaca recebe esse apelido inquietante por causa dos pelos finos que se acumulam dentro de suas vagens. Essas fibras minúsculas são quase invisíveis, mas podem causar coceira intensa e irritação na pele se entrarem em contato com ela. Pessoas que roçaram na árvore ou manusearam suas sementes relataram sensações desconfortáveis que duraram horas. O que é realmente complicado é que as vagens das sementes podem se abrir naturalmente, fazendo com que os pelos flutuem pelo ar, como uma nuvem inofensiva. Uma pessoa que simplesmente caminhasse por perto poderia acidentalmente entrar em contato com elas, sem nem perceber a princípio. Mais tarde, a coceira se instala, um poderoso lembrete de como pequenas coisas na natureza podem criar reações descomunais. Apesar desse mecanismo de defesa que causa coceira, a árvore da coceira de vaca desempenha um papel importante em seu ecossistema, fornecendo alimento e abrigo para a vida selvagem local. E embora os humanos precisem manter um pouco de distância, a própria árvore é outro exemplo de como a natureza defende suas criações com uma criatividade surpreendente. Depois de ver como um simples toque pode causar tanto desconforto, pode-se pensar que ficar longe de pequenas árvores é a aposta mais segura. Mas nas profundezas das florestas tropicais, até mesmo os gigantes que se erguem acima podem trazer perigos inesperados. Nas densas florestas tropicais da América Central e do Sul, poucas árvores inspiram mais admiração do que a sumaúma. Elevando-se acima do solo da selva, esses gigantes imponentes podem atingir mais de 60 metros de altura, com troncos tão largos que várias pessoas podem precisar de mãos dadas para circundá-los. Eles são os governantes silenciosos da copa das árvores e carregam seus próprios riscos ocultos. O verdadeiro perigo da sumaúma não vem do veneno ou dos espinhos, mas do tamanho. Em fortes tempestades ou após longos períodos de chuva, galhos enormes podem quebrar e cair sem aviso. Um único galho de uma sumaúma adulta pode pesar milhares de quilos e, quando cai, não deixa muito espaço para segundas chances. As comunidades locais que vivem perto das sumaúmas as respeitam profundamente. Em muitas culturas, elas são vistas como sagradas, muitas vezes acreditando-se que sejam lares de espíritos ou guardiões ancestrais. Algumas lendas antigas contam histórias de aldeias inteiras se reunindo sob sua sombra, apenas para tratar as árvores com cautela silenciosa durante a temporada de tempestades. Além do perigo, a sumaúma desempenha um papel vital na floresta tropical. Ela sustenta ecossistemas inteiros com seus galhos imponentes. Pássaros, insetos e mamíferos encontram abrigo bem acima do solo. É um lembrete de que força e perigo, muitas vezes, andam de mãos dadas na natureza. De sementes que coçam a galhos que se quebram, a floresta tropical prova repetidamente que a sobrevivência muitas vezes significa aprender a ler os avisos silenciosos escondidos ao redor. Nas florestas da Europa, Ásia e América do Norte, o teixo cresce com uma graça silenciosa, quase atemporal. Com agulhas verde escuras e frutos vermelhos marcantes, tem sido frequentemente um símbolo de imortalidade e mistério. Mas, apesar de sua aparência serena, o teixo esconde um dos venenos naturais mais poderosos conhecidos pelos humanos. Quase todas as partes do teixo, folhas, casca e sementes, contêm compostos tóxicos. A única exceção é a polpa macia e vermelha brilhante que envolve suas sementes, que os pássaros podem comer com segurança. Para as pessoas, no entanto, o perigo está escondido onde menos se espera. Se uma pessoa esmagasse ou mastigasse as sementes dentro da baga, sérios problemas de saúde poderiam surgir. O perigo do teixo é tão sutil que se tornou parte de inúmeras lendas e histórias de fantasmas. Nos tempos antigos, os guerreiros às vezes mergulhavam flechas em extratos de teixos para aumentar as chances na batalha. Mesmo hoje, os botânicos manuseiam a árvore com cuidado, respeitando seu poder químico incomum. Curiosamente, apesar de seu lado sombrio, o teixo deu algo em troca ao
mundo. Cientistas modernos descobriram que compostos do teixo podem ser usados em medicamentos importantes, mostrando mais uma vez que o perigo e a cura muitas vezes andam lado a lado na natureza. Enquanto o teixo permanece em silêncio com seus riscos ocultos, algumas plantas preferem disfarçar suas ameaças com cores brilhantes, parecendo deslumbrantes, enquanto escondem um tipo diferente de perigo. Se as plantas tivessem fantasias, a acônito venceria todas as competições. Com flores azuis, roxas ou brancas em forma de pequenos capuzes, esta planta parece saída de um conto de fadas. No entanto, sob essa aparência delicada, esconde-se um poderoso veneno natural, que lhe rendeu o título de Rainha dos Venenos ao longo da história. A acônito próspera em áreas frescas e montanhosas, bem como em jardins sombreados. Sua beleza atrai admiradores há séculos, mas poucos percebem o quão cuidadosos devem ser com ela. Toda a planta, especialmente as raízes, carrega compostos tóxicos. Manuseá-la sem proteção pode, às vezes, causar dormência ou formigamento. Há muito tempo, caçadores e guerreiros usavam as propriedades do acônito, preparando suas armas com ele. No folclore e na literatura antiga, a planta frequentemente simboliza traição ou perigo invisível, um aviso oculto sobre a beleza. Hoje, o acônito ainda é cultivado como ornamental, mas vem com instruções claras. Olhe, mas não toque. Sua história nos lembra como as aparências podem ser um disfarce perfeito, mesmo no mundo natural. Se o acônito ensina cautela por meio da beleza, outra árvore ensina respeito ao guardar silenciosamente algumas das regiões costeiras mais perigosas da Terra. Nas zonas úmidas costeiras do Sudeste Asiático e do Norte da Austrália. Uma árvore modesta prospera silenciosamente nas águas lamacentas. É o mangue leitoso e, embora possa parecer qualquer outro manguezal à primeira vista, ele carrega um segredo que poucos gostariam de descobrir desprevenidos. O mangue leitoso produz uma seiva tão potente que até mesmo uma gota na pele pode causar bolhas e irritação grave. Seu nome vem do líquido espesso e branco que vaza de galhos quebrados ou cascas danificadas, um sinal claro de que esta árvore não deve ser menosprezada. Pessoas que acidentalmente a manuseiam sem proteção, muitas vezes se arrependem logo depois. Além disso, se a seiva tocar os olhos, pode levar a problemas temporários de visão. É por isso que os moradores que trabalham ao redor dos manguezais leitosos usam luvas e tomam precauções extras, mesmo que tenham crescido cercados por essas árvores. O risco não é alto ou dramático, é lento, silencioso e escondido sob a superfície calma das áreas úmidas. Apesar de seus perigos, o manguezal leitoso desempenha um papel crítico na proteção de litorais da erosão e no suporte de ecossistemas delicados. Caranguejos, peixes e inúmeras espécies de pássaros dependem dessas florestas para sobreviver. Assim como muitos outros neste vídeo, o manguezal leitoso nos lembra que as partes mais perigosas da natureza muitas vezes permanecem silenciosas, esperando despercebidas, até que alguém cruze uma linha invisível. Em regiões tropicais ao redor do mundo, a árvore de jatropha cresce sem muito alarde, camuflando-se em estradas, jardins e campos abertos. Suas folhas verde vivo e cachos de pequenas flores não parecem incomuns à primeira vista. No entanto, escondido em suas sementes, existe um perigo poderoso o suficiente para lhe garantir um lugar entre as plantas mais tóxicas da natureza. As sementes da árvore de jatropha contêm compostos naturais altamente tóxicos se consumidos. Apenas um punhado, se ingerido por engano, pode causar sérios problemas de saúde. Em lugares onde a jatropha cresce livremente, os moradores locais há muito tempo sabem alertar crianças e viajantes para não tocarem em seus frutos, não importa o quão inofensivos pareçam. Curiosamente, partes da árvore de jatropha foram usadas para produzir biocombustível, mostrando mais uma vez como as características mais mortais de uma planta também podem oferecer usos surpreendentes quando manuseadas com cuidado. Os agricultores às vezes a cultivam como uma cerca viva, tanto porque é resistente quanto porque pouquíssimos animais ousam mordiscar suas folhas. A jatropha permanece como um lembrete final de que a beleza no mundo vegetal muitas vezes vem com custos ocultos. As árvores e plantas que exploramos mostram que o perigo nem sempre vem com sinais de alerta ou ameaças estrondosas. Às vezes, ela se esconde atrás de flores, sementes e folhas verdes silenciosas, esperando por aqueles que não sabem quando manter distância. Bem no coração do Parque Nacional Redwood, no norte da Califórnia, escondida sob uma densa copa esmeralda, ergue-se a árvore mais alta de todo o planeta. Seu nome é Hyperion, uma sequoia costeira que alcança uma altura maior que a Estátua da Liberdade, mais alta que o Big Ben e até mesmo ultrapassa o comprimento de um Boeing 747, medindo impressionantes 116 metros da base à ponta. Este arranha-céu natural é o rei indiscutível da altura no mundo vegetal. Descoberto em 2006 por 2 exploradores da natureza que simplesmente atravessavam a densa floresta, o Hyperion não crescia em uma clareira iluminada ou em alguma crista protegida. Ele simplesmente estava lá, elevando-se silenciosamente acima de tudo, em uma parte remota do parque por onde poucas pessoas passam. E não é de se admirar que sua localização seja mantida em segredo hoje em dia, com cientistas e guardas florestais se recusando a revelar o local exato.
tudo para protegê-lo do tráfego de pedestres, do pisoteio e da crescente ameaça do turismo descuidado. Ao contrário da imagem que a maioria das pessoas tem de sequoias gigantes crescendo em espaços abertos, a Hyperion se projeta por uma encosta cercada por outras árvores. Seu topo se projeta para o céu através da copa, como um foguete rompendo as nuvens. O que é ainda mais surpreendente, não tendo sido plantado há centenas de anos, estima-se que este gigante tenha entre 600 e 800 anos. Em termos de sequoias, isso é meia-idade. Algumas de suas primas vivem mais de 2.000 anos. O que torna o tamanho de Hyperion ainda mais impressionante é o fato de que as sequoias costeiras tendem a sofrer perda de altura ao longo do tempo, devido a ventos, tempestades e raios. No entanto, de alguma forma, Hyperion escapou de tudo isso. Não tem grandes marcas de queimadura, nenhuma copa quebrada e nenhum sinal de colapso. Simplesmente continua crescendo, centímetro a centímetro, desafiando as expectativas. E como as sequoias crescem tanto das pontas quanto dos troncos, tecnicamente ainda está ficando mais alta, embora em um ritmo mais lento atualmente. Algumas estimativas sugerem que Hyperion contém mais de 510 metros cúbicos de madeira. Isso é madeira suficiente para construir dezenas de casas de família. Não que alguém esteja tocando nela. Sequoias como a Hyperion são protegidas agora, e por um bom motivo. Elas são mais do que árvores altas. São cápsulas do tempo vivas, mais antigas que a maioria das cidades modernas, sobrevivendo a secas, incêndios e a toda a história da humanidade. Se a Hyperion é a mais alta, então General Sherman é o peso pesado mais pesado do mundo das árvores. Este gigante vive no Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, e domina tudo ao seu redor com seu enorme volume. Com 84 metros de altura e mais de 11 metros de largura na base, General Sherman é oficialmente a maior árvore viva de tronco único da Terra. Não é apenas alta, é densa. Ela contém mais volume de madeira do que qualquer árvore conhecida, pesando cerca de 1,2 milhão de quilos. Isso é mais pesado do que 10 baleias azuis. Nomeada na década de 1800, em homenagem ao general da Guerra Civil, William Tecumseh Sherman, a árvore está de pé há mais de 2.200 anos. Isso significa que quando Júlio César ainda estava vivo, esta árvore já era imponente na Sierra Nevada. O que a torna tão incrível não é apenas sua idade ou tamanho, é o quão viva ela ainda está. Os galhos superiores de Sherman estão crescendo. O tronco engrossa a cada ano. Ele está se expandindo, respirando e prosperando, enquanto pessoas de todos os cantos do mundo se reúnem em sua base apenas para olhar para cima e se sentirem minúsculas. Só o porta-malas poderia encher mais de 40 vagões de trem com madeira maciça. E, no entanto, seu sistema radicular só desce cerca de 4 a 4,3 metros. Um detalhe surpreendente, considerando que suporta tamanha massa. O segredo? As raízes do General Sherman se espalham amplamente, estendendo-se por mais de 4.000 metros quadrados no subsolo e se entrelaçando com as árvores próximas para formar uma rede de suporte viva, como a versão natural do concreto armado. Ela está cercada agora para proteger suas raízes rasas dos milhões de visitantes que vêm todos os anos. E embora um de seus galhos enormes tenha caído no início dos anos 2000, um galho maior do que a maioria das árvores adultas, a queda não foi um sinal de fraqueza. A árvore simplesmente deixou o galho cair para reduzir a tensão e continuar crescendo. É assim que esses gigantes funcionam. Eles se adaptam. De pé em sua base, você não se sente apenas pequeno, mas como se estivesse na presença de algo antigo e calmo. O General Sherman é o tipo de árvore que faz o tempo parecer diferente, menos linear, mais eterno. Um ente da vida real que nunca precisou de CGI para ser lendário. Na pequena cidade mexicana de Santa Maria del Tule, perto de Oaxaca, há uma árvore tão larga que parece ter engolido uma dúzia de outras só para formar seu tronco. Esta é a árvore del Tule, a árvore mais robusta e espessa da Terra. É um cipreste de Montezuma, com mais de 11 metros de diâmetro e uma circunferência de mais de 42 metros. Para caminhar ao redor de sua base, seria necessário um passeio mais longo do que o comprimento de uma quadra de tênis. Ao contrário das sequoias ou sequoias, esta árvore não está trancada em um parque nacional ou escondida em uma floresta remota. Ela cresce bem em frente a uma igreja, bem no meio da cidade. Os moradores a conhecem e a amam há séculos, chamando-a de a Árvore da Vida. E quando você olha atentamente para a casca nodosa, é fácil entender o porquê. Os nós, sulcos e curvas parecem formar formas de rostos, animais e até criaturas míticas. É como se a natureza tivesse esculpido seu próprio totem. Estima-se que a árvore tenha mais de 1.500 anos, embora alguns digam que pode ser ainda mais antiga. Os cientistas têm tido dificuldade em determinar sua idade exata, porque o tronco é tão largo e retorcido que a coleta de amostras é quase impossível. Mas, seja qual for o número, esta não é apenas uma árvore grande, é um marco cultural. Os moradores locais celebram a obra todos os anos com música, dança e festivais dedicados inteiramente a esta escultura viva. A árvore del Tule não é muito alta, cerca de 35 metros, mas compensa isso com sua circunferência. Estar ao lado dela é surreal, como caminhar ao lado de uma parede de madeira que se estende até o céu. E não é oca.
Aquele tronco enorme é todo de madeira maciça, o que lhe confere um volume total que rivaliza com o de algumas das maiores sequoias. A árvore resistiu às secas, tempestades e à ascensão da civilização moderna ao seu redor. E de alguma forma, ainda produz folhas verdes e frescas a cada primavera. Os turistas costumam pensar que são várias árvores fundidas, mas não, é uma só, apenas um ser vivo e enorme que permaneceu imóvel enquanto o mundo mudava ao seu redor. Nas profundezas do Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, não muito longe de General Sherman, vive outra monarca natural, a árvore presidente. Ela pode não deter o recorde de mais alta ou mais robusta, mas quando se trata de extensão de galhos e volume de madeira, é uma forte concorrente. Nomeada em homenagem ao presidente Warren G. Harding na década de 1920, esta sequoia tem mais de 75 metros de altura e quase 8 metros de largura, mas o que a diferencia é a enorme copa que parece poder sombrear uma vila inteira. A presidente está repleta de mais de 2 bilhões de agulhas. Ela detém o recorde de maior folhagem, já medida, em uma única árvore. Os galhos desta árvore não se estendem apenas para fora. Eles se enrolam e se erguem como braços, ramificando-se em todas as direções, como algo saído de um filme de fantasia. Uma equipe da National Geographic certa vez a fotografou ao longo de 32 dias, usando cordas, drones e software de costura vertical para revelar sua forma completa. O resultado parecia um arranha-céu vivo, feito inteiramente de músculo e casca. Mesmo no inverno, com a neve cobrindo o chão, o presidente permanece desafiador. É uma das poucas sequoias que continua a crescer em todas as direções. Enquanto muitas árvores mais velhas perdem altura com o tempo, a President adiciona massa e altura, lenta e constantemente. É um lembrete de que tamanho não é apenas sobre alcançar, é também sobre quão profundamente algo se ramifica. Esta árvore também é uma das favoritas dos cientistas porque conta uma longa história. Seus anéis registram não apenas sua própria vida, mas a história climática da Sierra Nevada. Incêndios florestais, secas, ondas de frio, está tudo lá. Isso significa que cada centímetro de madeira dentro da President é como uma página de uma enciclopédia viva. E ao contrário da maioria de seus rivais, a President ainda está ganhando peso, cerca de 1 metro cúbico de madeira a cada ano. Isso pode não parecer muito, mas em termos de árvores, é como acumular uma nova camada de armadura anualmente. Uma curva de crescimento lenta, mas imparável, que dura mais de 3.200 anos. Poucas árvores são famosas o suficiente para figurar em cartões postais e listas de desejos de viagens de carro. Mas a árvore chandelier da Califórnia fez exatamente isso. Localizada em Leggett, esta sequoia costeira gigante tem um túnel escavado em seu tronco, largo o suficiente para deixar um carro passar. Com 84 metros de altura e cerca de 6,5 metros de largura na base, a árvore chandelier recebeu esse nome devido à forma como seus galhos se alargam, como os braços de um lustre pendurado em uma catedral na floresta. O túnel foi escavado na década de 1930, quando dirigir através de uma árvore era visto como a melhor oportunidade para fotos na estrada. As pessoas entravam em seus carros, passavam por cima da árvore e tiravam uma foto com metade do para-choque, ainda dentro do tronco oco. Hoje, veículos menores ainda conseguem passar, embora os cuidadores da árvore sejam muito mais cautelosos em protegê-la do que no passado. Embora esculpir uma árvore viva possa parecer chocante hoje em dia, a árvore chandelier conseguiu sobreviver e prosperar apesar disso. O túnel atravessa apenas o cerne externo, de modo que as camadas vitais da árvore, onde os nutrientes e o fluxo de água fluem, permanecem intactas. Décadas depois, ela ainda está de pé, crescendo e atraindo multidões. Esta árvore é um lembrete de como eram tempos diferentes, quando a curiosidade levava as pessoas a fazer coisas que jamais seriam permitidas hoje. E, no entanto, mesmo depois de tudo isso, a árvore candelabro continua viva. Essa resiliência é parte do que torna as sequoias tão lendárias. A área ao redor da árvore agora é um bosque tranquilo com mesas de piquenique e placas antigas. Não é apenas um truque, é um monumento vivo, um pedaço da cultura americana, onde a natureza e a nostalgia se encontram. E se você calcular o tempo certo, ainda poderá passar de carro pela mesma árvore que seus avós provavelmente visitaram em sua lua de mel. Escondida em uma fazenda tranquila na África do Sul, ficava uma das árvores mais icônicas do mundo, o Baobá Sunland. Não era um baobá qualquer. Tinha 22 metros de altura, 47 metros de largura, com um tronco oco tão grande que abrigava um bar em pleno funcionamento. Isso mesmo, uma árvore com bancos, um balcão e até um alvo de dardos. O oco não foi feito pelo homem. Ao longo de milhares de anos, a árvore desenvolveu naturalmente uma câmara interna, com aproximadamente 12 metros de largura. Os moradores locais perceberam que era grande o suficiente para se caminhar por ela, depois grande o suficiente para mobiliá-la, e, por fim, a transformaram em um pequeno pub que recebia turistas curiosos do mundo todo. Em seu auge, o Baobá Sunland podia acomodar confortavelmente 15 pessoas em seu interior, com paredes feitas inteiramente de casca viva. Cientistas estimaram a idade da árvore em mais de 1000 anos. Seu tronco era dividido em duas partes principais, como torres naturais fundidas pelo tempo.
Lá dentro, o ar era fresco e terroso, iluminado por lâmpadas suaves e filtrado por pequenas aberturas na madeira. Parecia menos uma árvore e mais uma catedral natural, esculpida pelo vento e pela chuva, em vez de mãos humanas. Infelizmente, nos últimos anos, uma das grandes seções da árvore desabou, um lembrete de que até os gigantes, eventualmente, se curvam ao tempo. Mas o restante ainda está de pé e atrai visitantes, com suas raízes cravadas no solo como garras ancestrais. O baobá pode ser apelidado de árvore de cabeça para baixo, por causa de seus galhos nus que lembram raízes, mas também é um símbolo de resistência. Mesmo sem o bar, a árvore continua sendo um monumento natural, um lugar onde a natureza e a imaginação outrora compartilharam uma bebida. À primeira vista, pode parecer um palheiro gigante crescendo em uma árvore. Mas olhe mais de perto e você verá algo extraordinário. Dezenas de ninhos de pássaros interconectados, fundidos em uma superestrutura enorme. Bem-vindo ao mundo do tecelão sociável e da árvore africana que sustenta uma cidade inteira de pássaros. Esse fenômeno é comum nas savanas do sul da África, especialmente em árvores de espinheiro camelo. Os pássaros constroem um ninho comunitário não apenas para uma única família, mas para uma colônia inteira. Estamos falando de até 100 câmaras de nidificação, lar de centenas de pássaros. O resultado parece um telhado desgrenhado e enorme pendurado em galhos de árvores. É como uma casa na árvore, só que os inquilinos voam. O fascinante é como tudo é organizado. Os ninhos superiores são mais frescos e ideais para dias quentes, enquanto os inferiores são mais quentes durante as noites frias. Várias gerações de pássaros vivem juntos, cada um ajudando a alimentar e proteger os filhotes. Na natureza, uma cooperação tão intensa é rara, mas esses pássaros transformam a árvore em uma metrópole aviária. A estrutura é tão pesada que às vezes pode quebrar galhos, mas os espinheiros camelos são robustos. Seus membros espinhosos suportam o peso e fornecem sombra e proteção contra predadores. Outros animais, como corujas, falcões e até cobras, foram vistos usando os ninhos como vizinhos ou invasores. Esta cidade viva não é uma única espécie de árvore, mas um relacionamento entre árvore e pássaro, evoluindo lado a lado. É arquitetura, biologia e trabalho em equipe, tudo reunido em uma visão espetacular. E sim, os ninhos são permanentes. Eles permanecem no lugar por décadas, com algumas estruturas ultrapassando a marca de um século. Uma árvore que se torna o lar de uma comunidade inteira. Na natureza, isso é o mais próximo de Wakanda que se pode chegar. No Jardim Botânico, Acharya Jagadish Chandra Bose, na Índia, há uma árvore tão grande que à distância parece uma floresta inteira. Mas ao entrar, você perceberá que é tudo um único organismo. A grande figueira de Bengala. Ela se estende por mais de 1,4 hectares, com mais de 3.700 raízes aéreas, que se estendem de seus galhos e se ancoram no solo como troncos de árvores. Essas raízes se tornam pilares de sustentação. E o tronco original agora é apenas uma parte de uma estrutura viva muito maior. É como se a natureza tivesse se copiado e colado milhares de vezes. A grande figueira de Bengala tem mais de 250 anos e ainda está se expandindo. Seu tronco central foi danificado durante uma tempestade décadas atrás e teve que ser removido. Mas o resto da árvore não se importou. Ela simplesmente continuou crescendo para fora. Hoje parece uma colunata natural, com grossos pilares lenhosos sustentando um vasto teto verde. Caminhar sob ela é como entrar em um templo antigo. A luz se filtra pela copa. Pássaros cantam. Macacos ocasionalmente balançam entre os galhos. Está vivo em todas as direções. Os turistas muitas vezes precisam se lembrar de que não pisaram em várias árvores, apenas em uma, infinitamente clonada por sua própria biologia. O que torna as figueiras de Bengala especiais é a sua capacidade de criar raízes a partir dos seus próprios galhos. São estruturas autorreplicantes que se espalham continuamente. Nas tradições espirituais, as figueiras de Bengala são consideradas sagradas. Em termos científicos, são quase como árvores alienígenas que criam o seu próprio ecossistema. Não são as mais altas, não são as mais antigas, mas quando se trata de largura e beleza, a grande figueira de Bengala se destaca. Nas profundezas da Mata Atlântica brasileira, cresce uma árvore tão grande e tão inspiradora que não é apenas admirada, mas escalada. Esta é a sumaúma gigante, ou Ceiba pentandra, um titã imponente com raízes grossas e caneladas que parecem ondas congeladas. Em uma parte do país, essa mesma árvore foi equipada com escadas e cintos de segurança, transformando-a em um elevador de copa de verdade. O tronco é largo o suficiente para rivalizar com um caminhão, com uma superfície texturizada que parece esculpida. Assim que você começa a subir, cada degrau revela o quão enorme a sumaúma realmente é. Leva vários minutos de subida constante antes que a copa se abra. E quando isso acontece, você está sobre um mar verde. As sumaúmas crescem mais de 60 metros de altura e são sagradas em muitas culturas indígenas. Elas ancoram ecossistemas, alimentando morcegos, pássaros e insetos com suas flores e vagens de sementes. Parece um tranquilo bosque de álamos trêmulos em Utah. Dezenas de troncos finos e brancos balançando suavemente ao vento. Mas aqui está a surpresa. Não são árvores individuais. São uma só. Pando, também conhecido como o gigante trêmulo, é uma colônia clonal de álamos trêmulos.
Cada tronco naquela floresta de 43 hectares é geneticamente idêntico, todos conectados a um único sistema radicular subterrâneo. É considerado o organismo vivo mais pesado conhecido na Terra, pesando cerca de 5,9 milhões de quilos. Pando não é um recém-chegado. Cientistas acreditam que esse enorme organismo tenha pelo menos 9.000 anos, o que o torna mais antigo que as pirâmides, Stonehenge e quase todas as civilizações conhecidas. Alguns até especulam que seu sistema radicular possa remontar a 14.000 anos. Cada tronco vive cerca de 100 a 150 anos antes de morrer e ser substituído por um novo broto. Assim, enquanto as árvores individuais vêm e vão, o próprio organismo continua, como uma onda viva que nunca para de fluir. De cima parece um mar dourado no outono e uma colcha verde brilhante na primavera. Os visitantes muitas vezes não têm ideia de que estão caminhando por um dos seres vivos mais misteriosos da Terra. A escala é quase impossível de compreender. Não há um único tronco. Pando é o oposto da história usual de árvores. Ela se espalha em vez de planar. O desafio agora é protegê-la. A interferência humana, o pastoreio de animais e as mudanças climáticas começaram a desacelerar a regeneração natural de Pando. Conservacionistas estão trabalhando arduamente para garantir que essa entidade ancestral sobreviva por muito tempo no futuro. Porque se há uma floresta que prova que a natureza pode nos superar, é esta. Na antiga floresta Waipua, na Nova Zelândia, vive uma árvore com um nome tão grandioso quanto sua forma, Te Matua Angahere, ou Pai da Floresta. Não é o kauri mais alto. Esse título vai para seu vizinho, Tane Mahuta, mas quando se trata de largura, Te Matua Angahere é incomparável. Seu tronco mede mais de 16 metros de circunferência. Isso é quase o comprimento de uma pista de boliche, envolta em casca grossa e profundamente sulcada. A árvore tem pouco menos de 30 metros de altura, mas é a sua circunferência que deixa qualquer um de queixo caído. Em pé em sua base, as pessoas parecem pequenas figuras ao lado de uma coluna viva de história. Estima-se que esta árvore tenha entre 2.000 e 3.000 anos de idade. Ela sobreviveu a erupções vulcânicas, tempestades e séculos de isolamento. Muitos dos nativos maoris a consideram sagrada. E quando você está lá, em pé no silêncio daquela floresta, é fácil entender o porquê. Há uma espécie de gravidade ao seu redor, não em massa, mas em presença. As raízes das árvores kauri liberam uma resina que ajuda a proteger contra doenças e pragas. Isso pode explicar por que Te Matua Angahere viveu tanto tempo. Sua casca parece uma armadura. A copa se estende amplamente e filtra a luz do sol em tons suaves de verde. É uma relíquia viva, um dos últimos gigantes de um mundo há muito desaparecido. Visitantes modernos precisam manter distância agora, seguindo caminhos rígidos para evitar pisotear as raízes sensíveis. Até mesmo o hálito humano é considerado perigoso, pois a umidade pode transportar patógenos. Os esforços para protegê-la são sérios, e com razão. Não restam muitos seres na Terra que tenham assistido aos séculos passarem em silêncio. Esta árvore é um deles. Nas encostas do Monte Etna, na Sicília, ergue-se uma árvore envolta em lendas. A Castanheira dos 100 Cavalos. Segundo histórias centenárias, uma rainha e toda a sua comitiva de 100 cavaleiros abrigaram-se sob esta árvore durante uma tempestade repentina. Se a história é verdadeira ou não, pouco importa, porque a árvore é absolutamente enorme. Estima-se que a castanheira tenha entre 2.000 e 4.000 anos. Isso a tornaria a castanheira mais antiga conhecida no mundo. Em seu ponto mais espesso, o tronco da árvore já mediu mais de 58 metros de circunferência, mais largo do que muitas casas. Hoje parecem ser várias árvores crescendo juntas, mas os pesquisadores acreditam que todas elas se originam de um único sistema radicular. Esta árvore sobreviveu a impérios, guerras e fluxos de lava. Ela fica silenciosamente perto da borda de um dos vulcões mais ativos da Terra, suportando fogo e cinzas com teimosa resiliência. Apesar de tudo, ela ainda floresce, ainda produz castanhas e ainda atrai viajantes que ouviram a história. Os moradores locais tratam a árvore com respeito. Agora está cercado, protegido como um tesouro nacional. E embora o tronco tenha se dividido ao longo do tempo em segmentos separados, o sistema radicular permanece unido, unindo as partes em um único legado vivo. Não é todo dia que se encontra uma árvore ligada à ciência e à realeza. Mas, por outro lado, só existe uma castanha dos 100 cavalos. E ela continua de pé, ainda observando, ainda sussurrando as histórias que o tempo esqueceu. Escondido nas profundezas das florestas do sul da Tasmânia, ergue-se Centurion, a árvore mais alta da Austrália e uma das plantas com flores mais altas da Terra. É um sorveira brava, ou Eucalyptus regnans, que se eleva a incríveis 100 metros de altura. É mais alto que um prédio de 30 andares e continua crescendo. Descoberto apenas em 2008 com tecnologia de escaneamento a laser, o Centurion sobreviveu a incêndios florestais devastadores que queimaram grande parte da paisagem ao redor, enquanto muitos eucaliptos vivem rápido e morrem jovens. Este gigante tem mais de 350 anos e ainda alcança alturas maiores, com o tronco reto como uma torre, coroado por uma espessa copa de folhas. O que faz o Centurion se destacar não é apenas sua altura, mas sua resiliência.
Sua casca lisa espalha fogo facilmente e suas folhas crescem novamente na velocidade da luz. Cientistas o monitoram cuidadosamente agora, escalando-o com cordas e drones para estudar sua saúde e crescimento. Em um país conhecido pelos extremos, Centurion é um monumento silencioso, alto, forte e quase sobrenatural. No alto das montanhas enevoadas da ilha Yakushima, cresce uma árvore envolta em mistério. Jomon-sugi é a maior e mais antiga criptoméria conhecida no Japão, com idade estimada em mais de 2.000 anos, com algumas estimativas ultrapassando 7.000. Seu tronco maciço e nodoso atinge 25 metros de altura e quase 17 metros de circunferência na base, desgastado, retorcido e coberto de musgo. Jomon-sugi só foi descoberto na década de 1960, escondido nas profundezas de uma floresta antiga. Desde então, tornou-se um símbolo sagrado de tempo e resistência. Chegar lá não é fácil. A trilha leva horas para ser percorrida, serpenteando por um dos lugares mais úmidos do mundo. A própria árvore agora está cercada para proteger suas raízes. Os visitantes só podem vê-la à distância, mas mesmo de lá, parece algo saído de um filme do estúdio Ghibli. Silencioso, poderoso e sábio. Cercado por névoa e séculos de silêncio, Jomon-sugi não é apenas uma árvore, é história viva. Um lago rosa, um vulcão brilhante, uma montanha de arco-íris, sem filtros, sem truques. Esses lugares irreais existem de verdade na Terra. À primeira vista, parece que alguém pegou um pincel e percorreu uma cadeia de montanhas inteira. Ondas de vermelho, amarelo, azul e verde riscam a paisagem em um padrão tão preciso e vívido que parece artificial. Mas essas encostas surreais são completamente naturais. Bem-vindas a Jiangdanxia, na província chinesa de Gansu, lar das montanhas do arco-íris. Essas cristas coloridas se formaram ao longo de 24 milhões de anos, à medida que camadas de arenito e minerais se empilhavam lentamente, cada uma trazendo sua própria tonalidade. Com o tempo, mudanças tectônicas empurraram as camadas para cima, enquanto o vento e a chuva esculpiam suas formas fluidas. O que resta hoje é uma paisagem que parece ter sido roubada de uma sequência de sonho em um filme de ficção científica ou talvez do set de Doutor Estranho. O mais deslumbrante sobre as montanhas do arco-íris não são apenas as cores, é como elas mudam ao longo do dia. Ao nascer e ao pôr do sol, a luz atinge as faixas minerais no ângulo certo, fazendo as colinas brilharem como se fossem iluminadas por dentro. Em dias nublados, a paleta se suaviza em tons pastéis profundos, como uma aquarela deixada para secar no horizonte. Os turistas caminham por plataformas de observação designadas, mas mesmo parados, a paisagem parece estar em movimento. As curvas, as listras, as texturas. É hipnótico. E o mais incrível é como ela parece diferente dependendo de onde você está. De um lado pode parecer um cobertor de arco-íris cobrindo um cânion, de outro, lembra a cobertura em camadas de um bolo gigante, esculpido pela mão firme da natureza. Jiangdanxia não é apenas fotogênica. É a prova de que a Terra ainda guarda segredos que ofuscam a fantasia. Com mais de 70 metros de altura, olhos calmamente fechados e mãos apoiadas nos joelhos, o Buda gigante de Leshan não está apenas esculpido em uma montanha. Ele é a montanha. De frente para a confluência de 3 rios, esta colossal figura de pedra foi esculpida diretamente no penhasco durante a dinastia Tang, há mais de 1.200 anos. E, surpreendentemente, ele ainda vigia a água como um guardião silencioso. A escala é impressionante. Cada sobrancelha tem mais de 5,5 metros de comprimento. Suas unhas poderiam embalar um adulto. De perto, o rosto do Buda parece gentil e humano, mas sereno de uma forma que parece maior que a vida. De longe, ele se mistura perfeitamente ao penhasco, quase como um segredo escondido à vista de todos. O que é ainda mais impressionante é que os monges que o construíram projetaram um sistema de drenagem escondido dentro da estátua. Um sistema que ainda funciona hoje. A água da chuva é desviada de sua cabeça e ombros por canais esculpidos na pedra, preservando sua forma da erosão por séculos. Esse tipo de engenharia antiga é raro, e ainda mais raro ainda funcionar. Com escadas íngremes em zigue-zague ao lado dele e vegetação exuberante envolvendo seus ombros, o Buda de Leshan parece mais uma relíquia perdida de um universo de fantasia do que algo que você ainda pode visitar hoje. É difícil não se sentir pequeno em sua presença, e ainda mais difícil acreditar que ele é real. Não se trata de um truque de Photoshop ou de um ângulo de câmera inteligente. O salar de Uyuni é um lugar real, onde a terra e o céu se fundem. Quando uma fina camada de chuva cai sobre este imenso salar na Bolívia, ele se transforma no maior espelho do mundo, refletindo tudo acima dele com detalhes nítidos e perfeitos. É o lugar mais plano da Terra, com mais de 10.000 km². Quando seco, parece um vasto oceano branco congelado. Mas quando molhado, pessoas e veículos parecem estar caminhando sobre as nuvens. É desorientador, mágico e completamente real. O salar de Uyuni também é repleto de ciência.
Ele contém uma das reservas de lítio mais ricas do planeta e tem um padrão de crosta hexagonal, que se forma naturalmente conforme o Sal se contrai e se expande sob o Sol escaldante. Mesmo sem o efeito espelho, a paisagem ainda pareceria algo de outro mundo. Talvez um campo de treinamento para astronautas, ou um cenário CGI de Duna. Turistas costumam posar para fotos surreais aqui. Um dinossauro perseguindo um homenzinho, uma mochila equilibrando um adulto. O puro vazio do espaço prega peças em sua percepção de profundidade, permitindo que você dobre as regras de perspectiva. Este não é apenas um lugar para tirar fotos legais. É um dos raros lugares que faz você se perguntar onde a Terra termina e o céu começa. No meio do deserto de Karakun, há uma cratera flamejante que parece um portal para outro mundo. Chamas dançam sobre o poço dia e noite, e um calor sulfuroso emana de seu núcleo. Os moradores locais a chamam de a Porta do Inferno, e depois de vê-la, o nome pega. Este buraco flamejante não nasceu de um mito ou meteorito, mas sim de um acidente de perfuração de gás na década de 1970. O solo desabou sob a sonda da equipe, revelando uma enorme caverna subterrânea repleta de gás natural. Temendo que pudesse liberar vapores perigosos, os cientistas decidiram incendiá-la, esperando que queimasse em poucas semanas. Isso foi há mais de 50 anos. Ainda está queimando. A cratera tem cerca de 70 metros de largura e 30 metros de profundidade. Grande o suficiente para engolir um prédio. À noite, o brilho alaranjado se estende para o céu, atraindo insetos, camelos e, ocasionalmente, viajantes atordoados. Ela zumbi com o calor, e o ar perto da borda cintila como se a realidade estivesse se distorcendo. Não se parece com a Terra. Parece algo saído de uma capa de álbum de heavy metal ou uma cena deletada de Stranger Things. E, no entanto, tornou-se um ponto turístico, apesar de estar a horas da civilização. Pessoas vêm de todo o mundo só para encará-la, como se esperassem que algo se erguesse. É perigoso, sim, mas hipnotizante. Um acidente de incêndio se transformou em uma das vistas mais inesquecíveis do mundo. Lava é vermelha, é sempre vermelha, menos aqui. À noite, o vulcão conhecido como Kawa-Ijen brilha com um azul elétrico assustador, derramando chamas por suas encostas rochosas, como uma espécie de mágica de ficção científica. E não é um efeito digital, é química. O que realmente está queimando não é a rocha, mas sim gases sulfúricos escapando de rachaduras no vulcão e se incendiando ao atingir o ar. O resultado é uma labareda de fogo azul brilhante, frequentemente confundida com lava. No escuro, o efeito é impressionante. Parece que alguém despejou tinta neon sobre a montanha e a incendiou. Este vulcão também contém o maior lago de cratera altamente ácido do mundo. É um turquesa estranho e sobrenatural durante o dia, quase colorido demais para parecer natural, e cercado por saídas de vapor e formações minerais, que sibilam e borbulham como algo vivo. A área é tão extrema que atraiu a atenção de cientistas e fotógrafos do mundo todo. Alguns dizem que se assemelha às câmaras internas do covil de um vilão de fantasia, brilhantes, tóxicas e inspiradoras. Apesar de sua localização remota na ilha de Java, os viajantes caminham por horas através de nuvens de enxofre apenas para testemunhar o show de luzes. Quanto mais perto você chega, mais parece que está entrando em um sonho, iluminado por fogo azul e envolto em fumaça. Esculpido por séculos de enchentes repentinas e ventos do deserto, o Antelope Canyon é um labirinto estreito de arenito que mais se parece com o interior de uma pedra preciosa do que com qualquer coisa na Terra. Uma luz suave se filtra de cima, refletindo nas paredes e transformando-as em ondas brilhantes de laranja, dourado, violeta e vermelho escuro. O interior é silencioso, não apenas silencioso, mas parado, como se o tempo tivesse pausado. Localizado em terras Navajos, no norte do Arizona, este cânion estreito foi moldado gota a gota pela água corrente. As paredes se retorcem e ondulam, estreitando e expandindo em curvas graciosas, que fazem com que cada curva pareça como entrar em uma nova escultura. Em certas épocas do ano, os raios de sol perfuram as aberturas acima e atingem a areia abaixo como holofotes divinos. O lugar é tão fotogênico que é praticamente uma celebridade. Você já o viu em protetores de tela, capas de revista e até videoclipes, mas nada o prepara para estar lá dentro. Cada passo revela uma nova mudança de cor, um novo ângulo. É um daqueles lugares onde a luz se torna tinta e as paredes do cânion se tornam uma tela viva. E apesar de sua aparência sobrenatural, este lugar ainda está ativo. A água ainda flui por ele durante a temporada de monções. Está sempre mudando lenta, lindamente e imprevisivelmente. Se você fosse jogado no Vale da Lua, no Chile, e lhe dissessem que estava em Marte, não questionaria. Este terreno irregular e varrido pelo vento se estende pelo deserto do Atacama, com imponentes formações rochosas, cumes cobertos de sal e terra rachada que estala sob os pés como vidro estilhaçado. Nomeado por sua estranha semelhança com a superfície lunar, o Vale da Lua é um dos lugares mais secos da Terra. Em algumas partes, não chove há séculos. Não há árvores nem rios, apenas geologia bruta exposta sob um dos céus mais claros do mundo. Astrônomos adoram, diretores de ficção científica também.
As cores aqui não são berrantes, mas são poderosas falésias vermelho ferrugem, sal branco osso e roxos escuros que ganham vida ao pôr do sol. Quando o vento sopra, o vale quase vibra, não com som, mas com energia. Cavernas, crateras e dunas parecem cenários de um mundo perdido. À noite, as estrelas brilham de forma impossível. Sem poluição luminosa, a Via Láctea se estende de um horizonte a outro, transformando o vale em um anfiteatro cósmico. Se a Terra precisasse ser outro planeta, seria aqui que você filmaria. Escondida nas águas azul turquesa do Lago General Carrera, no Chile, encontra-se uma das maravilhas naturais mais delicadas do planeta, as cavernas de mármore. Essas formações suaves e sinuosas parecem ter sido esculpidas à mão, com suas paredes salpicadas de azul, branco e cinza, ecoando a água que as moldou. As cavernas não ficam apenas à beira do lago, elas estão dentro do lago. Você só pode acessá-las de barco ou caiaque, deslizando por algumas das águas mais cristalinas que você já viu. Ao entrar, a luz filtra-se pela superfície e reflete-se para cima, lançando padrões suaves e mutáveis nas paredes da caverna. O efeito é surreal, como navegar por uma catedral esculpida pela água e pelo tempo. Essas formações são feitas de mármore sólido, mas parecem suaves e vivas. Esse contraste faz parte da magia. Ao longo de 6.000 anos, as ondas desgastaram a pedra, transformando-a em arcos, túneis e colunas que mais parecem arte abstrata do que geologia. Dependendo da estação e da hora do dia, as cavernas mudam de cor. Na primavera, quando o lago se enche de neve derretida, tudo brilha em um azul glacial brilhante. Mais tarde no ano, uma luz dourada penetra, aquecendo o mármore por dentro. No deserto de Black Rock, em Nevada, em um lugar que parece plano e vazio demais para esconder qualquer coisa incomum, um geyser emerge da terra como uma espécie de escultura alienígena. Coberto por camadas de minerais verdes, vermelhos e amarelos, parece ter saído das páginas de um livro de fantasia, brilhando, fumegando e pulsando com vida. O Fly Geyser não fazia parte de um parque nacional ou de alguma lenda antiga. Na verdade, foi criado por acidente. Na década de 1960, uma operação de perfuração atingiu um bolsão geotérmico. A água começou a jorrar do solo e, honestamente, não parou desde então. Ao longo das décadas, os minerais na água se acumularam neste monte de várias camadas, que cresce um pouco mais a cada ano. O geyser jorra água quente constantemente e, graças aos minerais e algas, tornou-se uma fonte com as cores do arco-íris. De perto, borbulha e chia, como se estivesse vivo. De longe, parece uma fonte surreal, que simplesmente caiu no meio do nada. Poucas pessoas sabem que ela existe. Não está em outdoors ou folhetos turísticos. Mas aqueles que a veem sempre dizem a mesma coisa. Simplesmente não parece real. E, no entanto, é um dos marcos mais bizarros e belos que o oeste americano tem a oferecer. Em algum lugar na costa do Iêmen, emergindo do mar Arábico, há uma ilha que nem parece pertencer à Terra. Socotra é frequentemente chamada de o lugar com a aparência mais alienígena do planeta. E, honestamente, basta uma olhada para entender o porquê. Árvores com copas em forma de guarda-chuva, rosas do deserto que crescem como esculturas e paisagens que parecem tiradas de um mapa fantástico. A planta mais famosa aqui é a árvore sangue de dragão. Seus galhos grossos se estendem para cima como um sistema nervoso virado do avesso, e quando cortados, exudam uma seiva vermelho escura. Durante séculos, essa resina foi usada como remédio, tintura e até incenso, e ainda flui hoje. Mais de 1/3 das espécies de Socotra não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. O isolamento da ilha criou um ecossistema que evoluiu em sua própria direção, intocado pela vida moderna. Até as praias são estranhas. Areia dourada encontrando águas azul turquesa, sob penhascos que parecem fortalezas em ruínas. Socotra não é fácil de chegar, mas aqueles que fazem a viagem são recompensados com um lugar tão rico em peculiaridades naturais que parece que você atravessou um portal. O ar cheira a olíbano e sal. As colinas fervilham com criaturas que você nunca viu antes. Não é ficção científica, é um dos jardins mais extraordinários da Terra. No sudoeste da Turquia, colinas se erguem como cachoeiras congeladas, camada após camada de pedra branca como a neve. Mas isso não é gelo, é travertino rico em minerais, moldado por águas termais que borbulham das profundezas da superfície da Terra. Bem-vindo a Pamukkale, conhecida como o Castelo de Algodão, por seus terraços semelhantes a nuvens e piscinas azuis de sonho. Por milhares de anos, águas termais de fontes termais descem em cascata pelas encostas, deixando para trás depósitos de cálcio que endurecem e formam degraus naturais. Esses terraços brilham ao sol e brilham dourados durante o pôr do sol. A água, sempre morna, se acumula em piscinas rasas, nas quais você pode mergulhar, suspensas entre a terra e o céu. Não é surpresa que os antigos romanos tenham construído a cidade termal de Hierápolis, logo acima dela. Você ainda pode caminhar pelas ruínas e, em seguida, entrar nos mesmos banhos termais usados pelos imperadores. A vista é surreal. Colinas verdes, penhascos brancos e águas azul turquesa que parecem filtradas, mas não são. Vista de cima,
Pamukkale parece um bolo gigante de camadas, polvilhado com açúcar e salpicado com glacê cristalino. No entanto, de perto, as texturas são delicadas, quase esculpidas. E embora muitos lugares ostentem beleza, poucos parecem tão calmos, tão completos. Nas profundezas da Serranía de la Macarena, na Colômbia, há um rio que quebra todas as regras da natureza. Não é só azul. É vermelho, verde, amarelo e violeta. Tudo fluindo junto como um arco-íris líquido. Este é o Cano Cristales, o rio das 5 cores. E não, sua tela não está mentindo. O que cria essa explosão de cores não são algas ou corantes. É uma planta aquática rara chamada Macarenia clavigera, que floresce em tons vibrantes quando as condições são ideais. O leito do rio se torna uma tela viva, que muda conforme a estação, a luz do sol e a profundidade da água. Entre junho e novembro, o espetáculo começa. Turistas chegam em pequenos aviões e trilhas na selva para testemunhar esse milagre biológico. Em alguns trechos, a água é tão clara que é possível ver as plantas vermelhas ondulando como chamas subaquáticas sob a superfície. A área ao redor do rio é protegida, então nenhuma estrada ou resort obstrui a paisagem. É crua e imaculada e parece intocada. Pássaros cantam acima, e o ar cheira a pedra molhada e terra. Alguns até o chamam de o rio mais bonito do mundo. Não porque seja o maior ou o mais longo, mas porque nenhuma outra hidrovia se parece com ele. Escondida no deserto, na fronteira entre o Arizona e Utah, encontra-se uma formação de arenito tão estranha que parece que a Terra tentou se transformar em uma pintura surrealista. Esta é a Onda, um labirinto espiralado de rochas vermelhas e alaranjadas, congeladas em movimento como uma escultura feita de chamas. Formadas há mais de 190 milhões de anos, essas cristas de arenito navajo eram outrora antigas dunas de areia, comprimidas e endurecidas pelo tempo, e depois esculpidas pelo vento e pela água, em um labirinto de curvas. Cada ondulação parece se mover, mesmo sendo sólida, como se você estivesse na crista de uma onda petrificada. Chegar aqui não é tarefa fácil. A onda só permite cerca de 20 visitantes por dia, selecionados por um sorteio de licenças. E a caminhada não é fácil, pouco menos de 10 quilômetros de ida e volta por terreno desértico não sinalizado. Mas aqueles que fazem a jornada dizem que é como entrar em outra dimensão. Os fotógrafos amam a onda por um bom motivo. A maneira como a luz se reflete nas cristas em camadas muda a cada hora. Ao nascer do sol, ela brilha dourada. Ao meio-dia, pulsa com calor e sombra. Não há 2 fotos iguais. Não há 2 dias iguais também. No coração da província chinesa de Hunan, ergue-se uma floresta de pedras. Imponentes torres de arenito se estendem por centenas de metros na névoa, cada uma coroada por árvores que se agarram como perucas verdes até as pontas. Esta é Wulingyuan. E se parece algo de Avatar, é porque era. Este patrimônio mundial da Unesco contém mais de 3.000 formações estreitas em forma de pilares, esculpidas pelo tempo e pela erosão. A neblina frequentemente percorre os vales, fazendo com que as torres pareçam flutuar. Uma Pandora da vida real. James Cameron se inspirou diretamente aqui, ao projetar seu mundo fictício, e quando você o vê, fica óbvio. Mas Wulingyuan não é apenas um cenário, é uma experiência completa. Passarelas de vidro abraçam as encostas dos penhascos, teleféricos sobem ao céu e templos antigos se aninham entre os picos. As torres de pedra, algumas mais altas que o Empire State Building, parecem desafiar a gravidade. A área abriga cavernas, ravinas, cachoeiras e vida selvagem, não encontrada em nenhum outro lugar. É um ecossistema suspenso no ar. Caminhe pelas trilhas e você ouvirá os pássaros ecoando entre os penhascos, enquanto as nuvens flutuam silenciosamente ao redor dos seus pés. Perto da costa da Austrália Ocidental, encontra-se um lago tão rosa que parece estar cheio de milkshake de morango. O lago Hillier não é colorido pelo pôr do sol ou por truques fotográficos. Ele é verdadeiramente rosa chocante o ano todo. E mesmo quando colocada em uma garrafa, a água permanece vibrante. Cientistas acreditam que a cor vem de uma combinação única de microalgas que adoram sal e bactérias que produzem pigmentos avermelhados. Combinado com a extrema salinidade do lago, o resultado é um fenômeno natural que parece feito para as mídias sociais, mas que já existia muito antes dos smartphones. Cercado por uma floresta de eucaliptos e separado do oceano por uma fina faixa de areia, o lago Hillier é uma surpresa visual. De um lado, mar azul profundo. Do outro, lago rosa neon. É um dos poucos lugares onde a natureza saiu do roteiro e pintou fora dos limites. Você não pode nadar nele, os altos níveis de sal secariam sua pele rapidamente. Mas você pode voar ou visitar a vizinha Middle Island para capturar o efeito completo. De cima, parece uma gota de chiclete aninhada em um mar de verde e azul. Na ilha de Bohol, nas Filipinas, centenas de colinas quase idênticas se erguem da paisagem como enormes balas de goma. São as colinas de chocolate. Mais de 1.200 delas, que se estendem por mais de 50 quilômetros quadrados em perfeita simetria natural. Na estação seca, a grama que cobre esses montes em forma de cone fica marrom, o que lhes dá o nome de chocolate.
Mas mesmo quando verdes, sua forma e padrão parecem precisos demais para serem naturais. Alguns moradores locais até acreditavam que elas foram construídas por gigantes. Geólogos dizem que se formaram a partir de antigos depósitos de corais, erodidos ao longo de milênios, formando esse padrão estranho e repetitivo. Mas mesmo com uma explicação, a visão ainda parece onírica. É raro ver tanta repetição na natureza, sem a intervenção humana, como uma falha de geração de terreno em um videogame. Você pode subir até um mirante para ter uma vista panorâmica, e é hipnotizante. Um exército silencioso de colinas, em formação, imóveis e intocadas. Poucos lugares são tão pacíficos e tão estranhos da melhor maneira possível. Escondido na selva de Mindanao, encontra-se um rio tão azul, tão cristalino, que mal parece real. O rio encantado, em Rinatuan, parece uma fonte escondida de uma história de fantasia. Um corpo d'água estreito e sinuoso que brilha com um tom sobrenatural de safira, mesmo em dias nublados. Ninguém sabe exatamente qual é a sua profundidade. O centro parece não ter fundo, mergulhando em um misterioso sistema de cavernas subaquáticas que os mergulhadores ainda não exploraram completamente. O que sabemos é que sua cor é o resultado da água rica em minerais filtrada através do calcário subterrâneo, uma tempestade perfeita de geologia e luz. Os moradores locais falam de espíritos que guardam o rio, e honestamente, estando em suas margens, é fácil entender o porquê. A selva o envolve firmemente e a água parece emitir seu próprio brilho. Todas as tardes, ao meio-dia, alimentar os peixes faz parte do ritual. As pessoas observam em silêncio os peixes enormes emergindo das profundezas para pegar comida, apenas para desaparecer segundos depois no azul desconhecido. Você não precisa de mitos para acreditar em magia aqui. O lugar vende a ilusão por si só. Existem florestas feitas de árvores, e então há esta uma extensão irregular de agulhas de calcário, afiadas como navalhas que se erguem da terra como um campo de lâminas. O Tsing de Bemaraha em Madagascar não é apenas estranho, é praticamente alienígena. A palavra Tsing significa onde não se pode andar descalço, e isso não é exagero. Essas torres são afiadas o suficiente para cortar sapatos e densas o suficiente para criar fortalezas naturais. De cima, a paisagem parece ondas de tempestade petrificadas, congeladas no meio do impacto. Abaixo, fendas profundas escondem cavernas, plantas raras e animais encontrados em nenhum outro lugar. Pontes e escadas agora serpenteiam pela floresta, permitindo que os visitantes explorem seus níveis superiores. Pássaros e lêmures saltam entre os picos estreitos, de alguma forma navegando por um terreno que os humanos mal conseguem tocar. Este não é um lugar que se parece com qualquer outro. Na Terra, é um vislumbre de uma versão da natureza que ignorou as regras habituais. Selvagem, intocada e impossível de esquecer. De longe, parece que um pintor gigante derramou baldes de cor pelo deserto. De perto, o Lago Spotted, na Colômbia Britânica, revela-se como algo ainda mais estranho. Um lago raso e rico em minerais, onde piscinas naturais formam dezenas de padrões circulares, cada um com um tom diferente de amarelo, verde ou azul. Este mosaico bizarro aparece mais vividamente no verão, quando o lago começa a secar. Deixados para trás, ficam poças separadas por cristas minerais, quase como células sob um microscópio. Cada mancha é feita de uma mistura única de sulfato de magnésio, cálcio e outros elementos, dando-lhe uma cor e textura distintas. Há muito reverenciado pelos povos indígenas como um local sagrado. O lago permanece cercado para proteger sua superfície frágil. Mas da beira da estrada, a vista é inesquecível. Não parece água. Parece que a pele da terra se descascou para revelar algo antigo por baixo. É isso aí. Qual lugar mais te impressionou? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.